Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô hoje aqui para falar um pouquinho sobre simplicidade voluntária e capitalismo. Por que eu decidi gravar esse vídeo? Algum tempo atrás, eu li o livro Simplicidade Voluntária e recentemente eu li o Por uma Vida Mais Simples. Ambos são sobre simplicidade voluntária. Eu quis falar sobre isso porque eu vejo muita gente que entra nesse movimento e não faz críticas mais profundas do sistema, não repensa o sistema, não repensa para além da própria vida, para além da própria existência, para além da própria simplificação. E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo para conversar um pouquinho, falar um pouquinho disso do meu ponto de vista. Para começar, o que é esse movimento de simplicidade voluntária, né? É difícil de definir porque é muito heterogêneo, é muito difuso, não existem regras pré-estabelecidas, então é complicado de definir por causa disso. O que é simplicidade voluntária? Existem várias formas de simplicidade. No próprio Simplicidade Voluntária, é do Wayne Eldin, não faço ideia se é assim que fala o nome dele. Ele traz, inclusive, diversas definições diferentes dentro do mesmo movimento, né? Mas queria fazer uma observação aqui que está no livro Por uma Vida Mais Simples. Ele faz uma análise, André Calduro, se não me engano, ele faz uma análise de como foi o movimento nos Estados Unidos, o movimento na França, e ele traz casos do Brasil, ele é brasileiro. Os exemplos de casos são brasileiros. Mas é muito interessante observar os dois movimentos, porque dá para ver muito bem que o movimento nos Estados Unidos foi um movimento mais individual, mais individualista mesmo, da pessoa querendo mudar a própria vida, porque às vezes teve uma perda de sentido na vida dela, ela parou de ver sentido em simplesmente consumir, 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 que é um modelo muito forte dentro dos Estados Unidos, né? Já o movimento na França, ele foi um pouco diferente, porque ele foi, pelo que eu percebi do que o autor fala, ele trouxe mais uma crítica social, ele trouxe mais uma crítica ao sistema e foi visto mais como uma forma de ir contra o status quo, talvez eu possa colocar assim. Eu queria ler dois trechinhos, um que fala do movimento nos Estados Unidos e outro que fala uma análise de um economista francês. Então vamos lá, primeiro sobre os Estados Unidos. Comum a todos havia a possibilidade de escolher. A simplificação era um fenômeno de classe média e alta, de pessoas com bom nível educacional e financeiro, que, em algum momento, se dispunham a abrir mão de certos confortos da vida moderna em nome de outros tipos de satisfação, menos palpáveis e dificilmente compráveis com dinheiro, mas fortemente dependentes de tempo livre. Com essa operação, afastavam-se do estilo de vida esperado para pessoas de sua origem social, é verdade, o que lhes emprestava uma certa aura alternativa, rebelde, mas se mantinham em condições de, a qualquer momento, reingressar nos trilhos do establishment. Daí a dificuldade de tratar a simplicidade voluntária como um movimento. Ainda que houvesse um rótulo comum, identificando seus adeptos e seus perfis se assemelhassem, que as motivações, embora variadas, não contassem mais de meia dúzia, e que, com a internet, canais de comunicação acabassem sendo criados para colocá-los em contato uns com os outros, não havia um núcleo, uma bandeira, um projeto comum fortemente articulado. Havia pessoas e suas famílias, para usar a frase célebre de Margaret Thatcher. E de modo irônico, o mesmo establishment do qual pretendiam se distanciar era o que lhes havia permitido a iniciativa que tomavam, pois não havia simplificação entre os pobres e os incultos. Antes de continuar de ler a parte do economista francês, é importante pontuar que isso é muito do que acontece aqui no Brasil também. Inclusive, dá para perceber fortemente pelos casos que ele traz de exemplo. E a gente precisa fazer esse recorte, né? Esse recorte dos privilégios. As pessoas têm, eu não sei se medo é uma boa palavra, mas as pessoas não gostam de admitir os próprios privilégios. Mas para a gente trazer qualquer tipo de mudança, a primeira coisa que a gente precisa fazer
é olhar para os nossos privilégios e admitir que eles existem. Então, o movimento de simplicidade voluntária, ele não tem como surgir da pobreza, porque simplicidade voluntária não é voto de pobreza. Simplicidade voluntária é uma escolha consciente por simplificar a sua vida. E aí, trazendo o próprio livro Simplicidade Voluntária, tem um trecho que o Duane Eldin fala que se trata de viver com mais determinação e com o mínimo de distração necessária. Então, é realmente simplificar a própria vida e não dá para você querer que uma pessoa que não tem o que comer, que acorda 4 horas da manhã para pegar ônibus, fica 3 horas dentro de um ônibus para poder chegar no trabalho, depois volta super tarde da noite. Não dá para você querer dizer que essa pessoa tem como simplificar, né? Então, a gente precisa pensar esse movimento do alto do privilégio, que ele faz parte. Aí entra o movimento francês, e eu vou ler o trecho aqui. Latouche, não faço ideia também se é assim que fala, é um economista francês que não acredita nos princípios clássicos da sua disciplina. Em linhas gerais, argumenta que toda teoria econômica é baseada na lógica de que mais é melhor. Mais crescimento econômico, mais progresso científico, mais desenvolvimento. Eis o destino da humanidade sob o capitalismo. Crescimento, progresso e desenvolvimento são palavras que carregam consigo uma conotação positiva aparentemente óbvia, mas que merece ser questionada. Por que crescer é melhor? Por que se deve progredir? O que significa de fato desenvolver-se? Questiona Latouche. Ora, argumenta ele, todos esses conceitos são construções culturais e ideológicas que tomamos como naturais, o que nos impede de examiná-las de maneira mais crítica. Nossa sociedade nutre uma verdadeira fé nesses pressupostos, que faz enxergar tão somente os pretensos benefícios que eles nos trazem, ignorando seus inúmeros malefícios. O que tratamos por crescimento, por exemplo, é a força motriz da destruição dos recursos naturais. O que entendemos por progresso representa a invasão da vida privada pelos princípios do mundo econômico e da mercantilização. E o que definimos como desenvolvimento é a falsa igualdade sugerida para conceitos diferentes, bem-estar confundido com bem-ter, como se facilitar o acesso a bens de consumo encerrasse qualquer dúvida de que caminhamos para uma vida melhor. A solução proposta por Latouche seria subverter completamente todas as premissas da sociedade capitalista em prol do decrescimento. Não vou arriscar o francês. Nome que deu ao movimento que propõe abolir a fé na economia, renunciar ao culto do dinheiro, ao ritual do consumo. Sua proposição começa por desmistificar o PIB, Produto Interno Bruto, como síntese mor da evolução das sociedades, por igualar falsamente a melhoria da situação das pessoas com a elevação estatística da produção material. O sistema, na visão de Latouche, não podia ser visto como um acampamento no qual modos de vida ditos alternativos, como a simplicidade voluntária, devessem procurar um canto para acomodar sua barraca, sem ao menos cogitar romper com seu modus operandi. Não, o sistema era justamente o que estava em questão, era o que se deveria combater e tentar substituir. Não se trata de entrar em subdesenvolvimento ou em desdesenvolvimento, mas simplesmente sair do desenvolvimento, diz. Trata-se de implodir o camping. Então, a gente precisa pensar justamente sobre isso. É por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, porque a gente não pode trazer a simplicidade voluntária meramente como algo individual e, pior, individualista. A gente precisa assumir os nossos privilégios e fazer alguma coisa a partir disso. Isso dentro de tudo que eu acredito, né? Porque eu acredito que o movimento é múltiplo, que vão existir inúmeras facetas, mas eu realmente acho que a gente precisa se questionar mais o sistema e perceber o que a gente pode fazer dentro do nosso mundinho limitado para fazer alguma diferença dentro desse sistema. E aí, o que eu fiquei pensando? O Simplicidade Voluntária, ele traz muito a questão ecológica. Muitos dos casos que são citados ali, das pessoas que simplificaram ali, fizeram isso por conta de uma visão ecológica, uma visão de que o sistema ele não tem como se sustentar mais ecologicamente falando mesmo. Isso é um fato.
E aí muito do movimento da própria simplicidade voluntária veio como resposta a isso. E aí o que eu fiquei pensando? Se algumas pessoas entendem a simplicidade voluntária como uma forma de viver mais harmonicamente com o meio ambiente, de produzir menos lixo, de gastar menos energia, de proteger mais o meio ambiente, de se conectar mais com a natureza e isso tudo que envolve essas questões todas e cuidar do planeta, né? Como que a gente vai deixar de lado as questões sociais? Como que a gente vai deixar de lado o capitalismo? Como que a gente vai deixar de lado a desigualdade produzida pelo capitalismo? Eu acredito que se a gente pensa em cuidar do planeta, a gente tem que também pensar nos outros seres humanos que fazem parte desse planeta. A gente tem que pensar no sistema, a gente tem que pensar no capitalismo e não pode ser um movimento que é cooptado, né, como todos os movimentos que surgem de forma autêntica são cooptados pelo sistema. A gente precisa vislumbrar algo de diferente. Não dá pra gente achar que a simplicidade voluntária vai ser um movimento bonitinho, que eu vou simplificar a minha vida aqui, eu vou, sei lá, morar num sítio, e como se eu estivesse saindo do sistema, porque não tá. E enquanto a gente consegue simplificar, tem um monte de gente que não tem o que comer, que não tem saneamento básico, que não tem o que simplificar, porque não tem o básico do básico do básico. Então, não dá pra gente fechar os olhos para os problemas escancarados pelo capitalismo e escolher a simplicidade voluntária como um movimento individual e individualista. Eu não estou aqui nesse vídeo para trazer soluções, eu me coloco como anticapitalista, não consigo apontar o que a gente vai fazer para resolver, para explodir esse sistema e viver de uma forma mais harmônica como um todo. Mas eu quis fazer esse vídeo para realmente trazer esse questionamento, porque eu acho que é a partir dos questionamentos que a gente pode construir alguma coisa de diferente. Então, acho importante pensar sobre isso e não tratar essas questões todas apenas como uma escolha individual, sendo que tem um monte de gente que não tem escolha, que não tem não só essa escolha, mas não tem escolha mesmo, nenhuma. É isso. Se você assistiu até o final, muito obrigada. Esse vídeo vai para o Instagram e para o YouTube, então se você estiver me vendo no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho se você se interessar por esse tipo de conteúdo. Comenta o que você achou, comenta se você acha que faz sentido, comenta se você tem alguma ideia de como a gente começar a resolver todas essas questões e vamos conversar um pouquinho, tá bom? Um beijo, é isso. Tá de sacanagem. Na hora que eu ia começar, eu tava fechando os olhos, mentalizando aqui que ia dar tudo certo. Pode começar. Mas você vai fechar a porta, vai fazer barulho. Não vai não. Que saco, eu tô com vergonha. Vai. Oxi. Tem um gato querendo entrar. Vou começar então. Finge que você tá fazendo alguma coisa pra eu tirar a foto. Mas eu tô fazendo alguma coisa. Fala. Tô tentando gravar o vídeo, só que você não deixa, você tá me atrapalhando.